Graça e paz vos sejam multiplicados da parte de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Hoje vamos falar em nosso 6º episódio sobre uma só peça com o altar. Este é mais um vídeo da série Os Segredos do Tabernáculo de Moisés, versículo por versículo. Se você não assistiu os outros vídeos, não deixe de acessar a playlist Estudo do Tabernáculo, com certeza irá agregar conhecimento e graça por meio de Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo. Nos laços do Calvário que nos une, shalom a todos, tenham todos uma excelente lição, mais uma vez aqui neste canal. Shalom. Os meus fará uma só peça com o altar e o cobrirás de bronze. Diferente das últimas duas bases que nós trabalhamos na semana passada, que foi os 4 cantos, os significados e os 4 chifres e sua representatividade, hoje vamos falar sobre essa frase curta, porém com um propósito profundo. A expressão uma só peça representa a unidade entre a oferta, os cantos, os chifres e o altar. Aparentemente, isso não faz muito sentido, até que se leia cada símbolo e encontre a frase por detrás dele. Vejamos aí essa frase. O sacrifício de Jesus Cristo, a oferta, oferecido na cruz, o altar, deve ser anunciado pelo poder do Evangelho, os chifres, a toda a terra, os 4 cantos, em um só propósito: redenção, remissão, expiação, purificação. Isso é, uma só peça com o altar. Ainda que, se nós pegarmos somente a leitura do texto e aplicarmos ele, ou lermos de forma superficial, dificilmente essa revelação ela seria manifestada. Mas quando você medita nesses detalhes, nos símbolos, nos nomes, nos números, você encontra a revelação. E essa é a revelação que está do propósito de uma só peça com o altar. Não seria algo coincidencial. Não, faz uma peça com o altar. Faz de tudo uma só peça. Não, tinha um propósito ali. Deus não ia utilizar o número 1, que aponta para a divindade, de forma superficial, sem um propósito por trás dele. Aqui ele manifestou o seu propósito, uma só peça com o altar. Então aquele acabamento da parte superior do altar do holocausto, ele tinha uma representatividade. E nós encontramos nesses textos aí a representatividade do templo. O sacrifício de Jesus Cristo oferecido na cruz deve ser anunciado pelo poder do Evangelho a toda a terra, em um só propósito: redenção, remissão, expiação e purificação. É o que o Evangelho representa, é o que a palavra revela. E nós vamos observar mais à frente as falhas existentes quando não há uma comunicação coerente com o altar. Vamos lá. Tem que haver harmonia entre o sacerdote que ministra e o altar. Ou seja, tem que haver harmonia entre o pregador e a mensagem da cruz.
Gente, isso é algo muito propício e oportuno, principalmente para esses últimos dias. Porque com essa onda de conflito teológico, se você faz um curso de teologia na Presbiteriana, você tem uma base de ensino. Você faz um curso de teologia pela Assembleia de Deus, você tem outra base de ensino. Você faz o curso de teologia numa igreja metodista ou adventista, as bases teológicas elas divergem uma da outra. Não há concordância a não ser no sacrifício de Jesus na cruz. Nisso falam a mesma língua, mas não é nisso que eles estão pautados em passar adiante. Aí os de conselho de opinião calvinista apontam a segue da tulipe, e aqui é a base de formação de Calvino. Os arminianos, eles vão usar a facts, que é a base de ensino, de formação da tese de Armínio, ou Jacob Armínio. Então, se você coloca um assembleiano e um presbiteriano frente a frente, a única base de concordância que há entre eles é que Cristo morreu na cruz. Mas no demais, há divergências de conceito teológico. E nem entrei na questão pentecostal, porque aí já é uma outra área, já nem envolve toda a questão teológica, mas de espiritualidade. Muito poder, pouca base escriturística. E o problema maior que tudo isso gera é o cenário que nós observamos hoje. Cada um defende aquilo que acredita, mas poucos têm uma base firme, sólida, acerca do propósito da mensagem do Evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então você observa que Jesus delega uma ordem: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eles saem e vão anunciar o Evangelho. No ato de anunciar o Evangelho, o Espírito Santo cooperava com eles, confirmando a mensagem com sinais e prodígios que seguiam. Se você lê o livro de Atos, você observa o primeiro discurso de Pedro, ele aponta para Jesus. No segundo discurso de Pedro, ele aponta para Jesus. Paulo, quando vai anunciar o Evangelho, e ele chega até o lugar onde estava escrito ao Deus desconhecido, ele é daquele altar, daquela mensagem, ele apontou o seu sermão para Jesus. Tudo com o intuito de levar as pessoas ao arrependimento e conduzi-las ao caminho, a fim de que eles também fossem alcançados, se arrependessem e tivessem em si a remissão de seus pecados, a purificação e a expiação confirmada. Então, no livro de Atos, a mensagem ela é cristocêntrica, com o propósito de levar as pessoas ao conhecimento de Cristo e a remissão de seus pecados. Com o passar do tempo, observamos o quanto isso tem minguado das igrejas modernas. As pessoas estão aquém do Evangelho genuíno. Não há mais confirmação do Senhor. A Escritura diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você pega o livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 38, Jesus ensinou para os apóstolos, mostrando para eles, convinha que se cumprisse tudo que acerca de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. O que se prega em nome de Jesus hoje é que as coisas vão ficar boas amanhã, é que o Senhor vai te guardar, vai te livrar, é porque você é amado de Deus,
Porque o problema ele vem, mas ele vai. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então as mensagens da atualidade são de cunho antropocêntrico, coloca o homem no centro, deixa as pessoas acomodadas. No final, ou Deus faz aquilo que elas querem, ou elas vão sair da igreja. Então a maioria da liderança eclesiástica da atualidade não estão formando discípulos para o reino de Deus, mas formando membros para o seu aprisco. Como o Espírito do Senhor vai confirmar essas mensagens se as pessoas que estão no seio da igreja estão morrendo porque não conhecem o Evangelho? A maioria frequenta o ambiente de culto porque está familiarizado com ele, mas no dia que sofreu uma decepção, eles vão embora. Não vão pensar duas vezes. E o último rosto que ele vai querer ver é daquele que o ofendeu. E a falha está em quem? Em quem tinha o dever de discipular, mas por meio de perder, abriu mão do discipulado. Jesus, ele foi tão coerente na postura dele, na convicção daquilo que ele fazia, era o propósito de Deus, que nem mesmo aqueles que ameaçaram deixá-lo, o frustrou do seu propósito. Você lê o livro de João, no capítulo 6, você observa, Jesus traz um discurso que gerou conflito no conceito religioso de farisaísmo que o pessoal tinha, acerca do pão da vida. Lá no capítulo 6, versículo 60, muitos dos seus discípulos, segundo a Escritura, começaram a voltar para trás e não o seguiam mais. Aí veio Pedro e disse para ele: Senhor, a multidão está te deixando. O que Jesus fez? Gente, desculpa, eu peguei pesado o sermão, mas não vou fazer da próxima vez. Não, pode voltar. É que eu estou meio preocupado porque eu vou morrer daqui a alguns dias, então isso acabou afetando meu psicológico, meu emocional. É muito problema que eu tenho absorvido aqui, muito paralítica, muito cega, muito surdo. Eu estou meio saturado. Não leva mal não, eu estou meio estressado, mas pode voltar aqui, vamos amenizar o sermão da próxima vez. Foi isso que ele fez, não foi? Ele volta para o discípulo e diz: não quereis vós ir com eles? Aí o que Pedro diz? Para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. E permaneceram. Ou você segue a verdade, ou você segue a multidão. A verdade está nas Escrituras. O Senhor só vai cooperar conosco se a mensagem que nós pregamos for uma mensagem alinhada com o propósito pré-estabelecido por Cristo. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, verso 14, versículo 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Eu volto a falar sobre o surto do símbolo da pandemia. As pessoas não estão discernindo os sinais dos tempos. Elas estão olhando no lugar errado. A visão de cunho horizontal está gerando perplexidade, medo e pânico nas pessoas. Mas aqueles que têm a visão na vertical, elas têm esperança, fé e alento. Você olha para o alto. A Escritura diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O Senhor, que fez os céus e a terra. Isso, na leitura de um salmo, é algo maravilhoso, mas na prática é algo avassalador. As pessoas estão esperando alento, resposta, de onde não vai vir. As pessoas estão olhando, esperando da liderança, dos políticos, dos governantes,
Gente, até quando nós vamos olhar para essa terra como se aqui fosse a nossa morada? Se você se converteu ao Evangelho e espera que as coisas venham melhorar aqui nessa terra, para que a sua longevidade aqui venha lhe trazer a satisfação que você espera, as suas realizações, projeções, ambições, está errado. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19: se nós esperamos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quem espera em Cristo somente para esta vida está fazendo a campanha dos 318, está na campanha do descarrego, está na campanha da prosperidade, estão fazendo campanha da vitória. Quem espera de Cristo somente para esta vida está levando rosa, botija, livrinho, fita nos pulsos para que eles realizem. Nós somos os varais, que vamos ver bem mais à frente da linha do tabernáculo, incumbidos de transportar o sacrifício, a intercessão, a mesa dos pães e a arca, que é a glória de Deus. Nós não temos morada certa nessa terra, somos peregrinos, forasteiros. Sabe quando é que os varais deixaram de ter utilidade no tabernáculo? Quando eles tomaram posse da terra prometida, quando o templo foi construído ali, os varais já não eram mais necessários. Sabe quando é que o meu serviço, o seu serviço no reino deixará de ser importante? É quando nós estivermos na glória, onde não haverá profecia, não haverá revelações, não haverá ciência, nem sabedoria, somente o amor permanecerá ali, porque Cristo é a expressão exata disso. Lembra lá da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, agora permanecem firme a esperança, a fé e o amor. Destes três, o maior é o amor. Quando nós estivermos lá, tudo isso vai ser aniquilado. Mas enquanto estivermos aqui, é necessário que vocês olhem para o alto. Enquanto olharmos para isso aqui, para esse cenário aqui, vamos ficar cada dia mais amedrontados, cada dia mais intimidados. Jesus anunciou o Evangelho, ele contrariou a mensagem dos fariseus, o Evangelho contraria a mensagem dos hipócritas, dos oportunistas dessa geração. Por isso que tem que haver uma concordância entre nós. Vamos ver aí, segue na planilha aí, no slide, né? Quando não há zelo da parte do sacerdote com o altar, qualquer coisa serve para oferecer em sacrifício. Sim, onde não há zelo, não há reverência, e qualquer fogo pode ser chamado fogo santo. Vamos lá. E os filhos de Arão, isso aqui é Levítico capítulo 10, versículo 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Levítico capítulo 10, versículo 1 ao 3. Observa esse ponto de vista aí por parte do sacerdote. Por que eles ofereceram fogo estranho perante o Senhor? Porque eles poderiam entrar no tabernáculo. Profeta e sacerdote, o que difere um de outro? Exatamente. O sacerdote ele leva do homem e apresenta a Deus. O profeta ele recebe de Deus e transmite ao homem. Nesse caso, eles tinham acesso a levar
as coisas, os sacrifícios, a intercessão perante o Senhor. Mas eles se corromperam, levaram fogo que não era fogo santo. Quando a mensagem que nós pregamos não é condizente com a mensagem que recebemos para transmiti-la, as pessoas que escutam essas mensagens, elas vão para o inferno e não irão ao céu. Por quê? Jesus falou aos fariseus, condutores cegos: vocês não entram pelas portas e nem deixam sequer entrar, passar por elas. Vocês estão bloqueando a passagem das pessoas e se achegarem a Deus. Maior juízo haverá para vós. Vocês percorrem o ocidente, o oriente e o mar para fazer um prosélito. O que é um prosélito? Pagão convertido ao judaísmo. E depois de haver feito o prosélito, os tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Você percebe o que uma mensagem distorcida, uma mensagem sem fundamento é capaz de proporcionar em uma alma? Você não precisa saber toda a Escritura para falar dela. Fala apenas aquilo que diz respeito ao Evangelho e deixa o Espírito Santo fazer o resto. É a obra que Ele faz, não nós. A mensagem ela tem que ter uma base sólida, firme, coerente, onde a justiça de Deus prevaleça. Quantas pessoas nós estamos impedindo de adentrar ao reino dos céus, porque deixamos de ser autênticos na exposição do Evangelho. Salvação é só anunciar que Jesus Cristo veio com o propósito de salvar o homem. Anuncia as coisas que Ele fez. Deixa a palavra fluir. O que Cristo fez pelo Evangelho é a vida no Evangelho. É a vida que Deus fez ecoar como som, na eternidade, que é o sacrifício dele. Então, quando nós falamos do Evangelho desde um pretexto, apenas para atrair pessoas, distorcendo o fundamento dele, não conseguimos transmitir a vida que existe no Evangelho. Por isso não há como o Espírito Santo cooperar com ele de forma viva e eficaz, porque está faltando a essência principal para que o Evangelho venha ecoar dentro da proposta dele, é a vida. Quando você anuncia o Evangelho, a própria mensagem ela é suficiente para ecoar como som de trombeta, derrubar as muralhas de Jericó, fazer com que a terra se funda e se abra, fazer com que o céu se torne em bronze, fazer com que terremotos venham a ponto de fender os montes. A mensagem do Evangelho ela é suficiente para romper e estraçalhar as fortalezas dos corações mais endurecidos, porque ela é poder de Deus. Por isso é necessário termos zelo com a mensagem que recebemos para transmiti-la com a mesma eficácia, com a mesma essência. Nadab e Abiú, eles sabiam da sua posição, mas gozaram somente do seu status, mas não deram a vida pela causa que receberam por fazer. Então, o final foi o quê? Morreram. A Bíblia diz que é um fogo consumidor de Deus e os consumiu. Hebreus capítulo 12, versículo 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Por que existe muita heresia? Por que existe muito engano, muita mentira, muita falsidade por parte de muitos líderes eclesiásticos? Porque eles estão oferecendo fogo estranho
Mas essa obra de feno, palha e madeira que eles estão oferecendo, no tempo certo, ela vai queimar. E ela vai se desfazer. E o juízo virá. Se você não assistiu os outros vídeos, não deixe de acessar a playlist Estudo do Tabernáculo. Com certeza irá agregar conhecimento e graça por meio de Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo, nos laços do Calvário que nos une. Shalom.